Olá para você que está assistindo essa gravação. Vamos esperar o pessoal do ao vivo chegar. Hoje nós falaremos sobre as dificuldades de se ler a Bíblia. Bom dia pessoal. Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão aí. Adinaldo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Andrei. Tudo bem? tudo bem você? Tudo certo. Olá, Bom dia a Luana. todos Bom aí. dia. Há bastante gente aí. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Anderson, faço parte aqui do Evangelizar, junto com o Andrei, também com a Ione. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Bíblia durante esses dias e queremos partilhar aí com vocês algumas coisas, né? Ontem nós falamos a respeito da importância de se ler a Bíblia. Hoje nós queremos falar sobre quais são as dificuldades, né, que aparecem aí na nossa vida durante a leitura da Bíblia, né? Que não adianta só pegar a Bíblia e começar a ler sem entender. Muitas barreiras aparecem, né, durante a nossa leitura, durante a nossa estadia com a Bíblia, e a gente precisa quebrar essas barreiras, ou pelo menos ultrapassá-las aí para elevar um pouco mais o nosso nível de leitura e também o entendimento. Me apresentar também, né? Me chamo Andrei, como eu disse aí. Estamos aqui também na Evangelho da Nossa Missão para trazer um pouco mais essa parte formativa também da nossa vida aí, da nossa caminhada. É sempre bom a gente entender, né? Por isso que o nome desse quadro, né? Dessas lives é Crer para Compreender. É uma frase, se eu não me engano, acho que é de Santo Agostinho, que ele diz, né? Creio para compreender e compreendo para melhor crer. Então a ideia aqui é que a gente compreenda, né, nossa fé católica, compreenda as coisas de Deus, para que assim a gente aumente nossa fé. Eu sei que o povo brasileiro é um povo que tem muita fé, né, um povo de muita fé, porém, muitas vezes deixa escapar um pouco a compreensão do que é a fé, do igreja, a questão do sacramento e também a própria Bíblia, especialmente nós católicos, a gente tem muita dificuldade com a Bíblia. A gente muitas vezes leva um baile, né, como está sendo dos protestantes, porque a gente sempre vê que, por conta mesmo que eles têm, basicamente, o protestantismo é fundado, né, na leitura da Bíblia, e muitas vezes uma leitura errada, né, da Bíblia, e por isso talvez eles tenham mais essa facilidade. Nós também, né, nós católicos, precisamos aí adquirir esse hábito da leitura da Bíblia, porque muitas vezes a gente, como eu falei ontem, né, se você não assistiu a live de ontem, está lá no nosso GTV, no Evangelho da Constituição, vai lá, assista lá, e eu falava dessa questão de a gente não conhecer o Deus verdadeiro, o Deus das Sagradas Escrituras, mas apenas conhecer um Deus que a mídia às vezes nos mostra, as novelas, os filmes, não aquele Deus, né, que é o que está ali revelado nas Sagradas Escrituras. E aí, o tema de hoje exatamente a gente vai tratar um pouquinho sobre as dificuldades de ler a Bíblia, de ler e também em ler a Bíblia. A gente está lendo. Eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês aí, que estão acompanhando a gente. Primeiro, de onde que você é? Né? Você fala da cidade que você está. E também, se você puder deixar aí nos comentários, qual que é a sua dificuldade em ler a Bíblia. A gente fez umas caixinhas de perguntas lá, história, e eu enumerei aqui algumas que apareceram lá. E a gente vai tratar uma por uma aqui, e de alguma forma a gente vai tentar te ajudar aí. Mas coloca aí nos comentários,
a dificuldade de ler a Bíblia, eu lembro que no começo tinha, primeiro que a minha dificuldade era a primeira que não tinha Bíblia. Então eu precisei comprar uma Bíblia e foi a primeira dificuldade assim, que apareceu. E aí também entra, porque é uma dificuldade, porque assim, se não me engano, a Bíblia que eu tinha em casa, casa da minha avó e tal, era uma Bíblia, eu não lembro se era, acho que era uma Bíblia protestante. E a gente vai falar também um pouquinho diferente, católica, Bíblia protestante. Então acho que a gente pode começar por essa dificuldade, né? Se eu não tenho Bíblia, como é que eu faço? Então, primeira coisa é, dá para comprar, né? Você, por exemplo, não sei, de repente não tem uma loja perto de você, dá para ir na internet, tem lá, só que você joga, como que você procura? Procura a Bíblia Católica, sempre, né? Aí tem a versão Ave Maria, como na internet, que eu sempre vejo, quando eu vou pesquisar alguma coisa da Bíblia na internet, eu sempre busco, né, Bíblia Católica, aparece Bíblia Católica Ave Maria. Então tem essa Bíblia aí na, na internet. Deve ter algum aplicativo também da Bíblia Ave Maria. Eu acho que tem para celular. Né? Então é de graça aí, você vai lá, baixa o Play Store ou vai lá, né? Você acessa. Aí você, né, como eu falei, pega a Bíblia Ave Maria. Acho que é a tradução mais comum que tem. Assim, né? Tem também a nova da CNBB, né, que você tem, né? Também é boa, né? É boa também a terceira edição, né? A terceira tradução da CNBB, ela é muito recomendada até pelo Padre Paulo. E pelo menos é a que eu uso no dia a dia, né? Nas leituras é ela. Ela é boa, boa. E o bom dela, assim, que ela é a mesma tradução da missa, né? É isso? A gente usa na missa. Não, ela não é a mesma tradução que a gente usa na missa. Ela é Ah, uma outra tradução. Existe uma tradução sendo feita do lecionário, o que a gente usa na missa, que tem a esperança de que seja a mesma dessa Bíblia. Daí faz a, a harmonia entre o que a gente tem em casa e o que a gente lê na missa ser da mesma tradução, né? Mas por enquanto não é, porque depende muito da CNBB para traduzir o lecionário lá e aprovar, né? nossa, seria bem interessante. Para não ter essa disparidade também, né? Se a gente está lendo alguma coisa na Bíblia, por exemplo, na Ave Maria, né? É o que eu mais usava antigamente. Hoje eu uso mais a de Jerusalém, né, para ler. E também para a questão do estudo mesmo. Né? Mas eu acho assim, é, eu prefiro mais a de Jerusalém hoje, mas porque é as duas que eu tenho, Ave Maria e Jerusalém. Mas eu acho que a Ave Maria, quando eu comecei, ela eu achei mais fácil o entendimento, sabe? Eu achei mais fácil, não sei se por conta da tradução, ou tipo as palavras que são usadas. Mas eu acho que para quem está começando assim, eu não sei o que você recomenda. Eu, sei lá, eu acho que a Ave Maria assim, seria interessante. Porém, tem essa nova da CNBB, né? Não tem, não posso falar. O que você acha? Eu acho que a nova da CNBB seria a melhor opção, porque ela é o que tem espalhado mais, né? Então a chance de ter mais pessoas lendo a partir dela é boa. E não só, a Ave Maria também é boa. Eu acho que o importante mesmo é ter uma, né? É, é, E, mas assim, entre as duas eu escolheria a da CNBB porque eu acho que é mais barata também. Se eu bem me lembro, eu paguei R$ 20 nela. E sim, ela é capa dura, tem a de capa mole que é um pouquinho mais baratinha. Ela tem uma fitinha no meio para você marcar a página. Eu acho que tem a versão sem a fitinha também. Aí tem versão de luxo, tem aquelas versões que tem zíper, que tem as folhas douradas ao redor também. Aí vai do gosto da pessoa. Na Ave sim. Maria, ela tem também a versão pequenininha, que acho que é mais baratinha. Tem a versão Uhum. maior e tem a versão de estudos, né? A versão de estudos ela é grandona, que é a que eu tenho, e ela tem muito rodapé.
e também ajuda, né? Mas assim, pro dia a dia, eu acho que a versão pequena já, se a pessoa enxergar bem, já soluciona muitos problemas, né? Mas Uhum. eu gostaria muito de que essa tradução da CNBB fosse mais espalhada, porque ela realmente é bem interessante. Legal. Bom, então aí fica aí a nossa dica, né, de compra, né, da Bíblia, para a gente já acabar com essa dificuldade que é a de não ter, né? Acho que é a primeira dificuldade, pelo menos para mim, essa pareceu que não tinha. E eu lembro que quando eu fui comprar, eu comprei fui na loja da Ave Maria, comprei a Bíblia da Ave Maria e comprei o catecismo, então, o combo, né? O combo de todo, eu acho que todo católico deveria ter esse combo aí, que é o catecismo e a Bíblia. E aí você vai ir além assim, né? Tanto o catecismo quanto a Bíblia, é, e me ajudou bastante. Aí vem outra dificuldade. Mas só para né, terminar essa não ter Bíblia, então se você, acho que compensa mais da CNBB mesmo, né? Eu lembro que você falou que era bem baratinha, era R$ 20, então até pelo fato de ser mais barato também, acho que compensa mais ter ela, tá? E como você falou que está difundindo ela bastante, então muito provavelmente que daqui a um tempinho, se Deus quiser aí, né, os lecionários também serão a mesma tradução aí, a mesma Sim. leitura da E aí não só o lecionário, mas também o Missal, né? Tem a terceira edição da tradução, que já faz uns anos que está para sair, mas que não sai, que provavelmente vai utilizar essa mesma tradução da Bíblia para algumas partes da missa. E outra coisa interessante é que toda paróquia ela tem uma facilidade maior para comprar artigos religiosos, né? Seja Bíblia ou não. Então, por ter toda paróquia tem um CNPJ e por ter um CNPJ consegue comprar como se fosse um revendedor. Então, por isso que muitas vezes você vai numa paróquia e tem uma lojinha lá. Tem terço, tem Bíblia, tem livro de meditação, tem livro de espiritualidade. É porque eles conseguem comprar mais barato. Então, de repente, na própria paróquia ou em algumas paróquias ao redor da onde o pessoal mora, consiga encontrar a Bíblia para comprar também. Não precisa ser necessariamente na internet a comprar. É bom que aí até ajuda a paróquia, né? Bíblia. É, verdade, essa dica é boa, hein? Aí vê lá com o seu pároco, vê lá com a secretária, né, da paróquia, que a gente tem lá, e aí você já adquire lá também. Aí caso você tenha um pouco de dificuldade, uma questão financeira, que eu acho que não é tão caro, mas também tem os aplicativos aí, é, só que tem uns aplicativos que eles são meio frios, né, vamos dizer assim. Se tem uma Bíblia ali na mão, acho que ela chama mais atenção, né, tem um cheiro da Bíblia ali. Quando eu comprei, eu ficava cheirando a minha Bíblia, tem um cheiro bom. Tem isso, tudo, né, essa questão do livro e tal. Mas o aplicativo também ajuda, né? E aí também a gente entra uma outra dificuldade que é por onde começar também, né? E aí também foi uma dificuldade que eu tive lá no começo, né? Aí eu não lembro se eu comecei pelos evangelhos é, ou por Gênesis. Acho que comecei até por Gênesis. Por onde eu começo a ler? Vou começar pelo começo, vai em Gênesis. Aí, beleza, foi uma leitura legal, assim, é bastante história, né? Então, como se fosse, sei lá, uma ficção, vamos dizer assim, né? No sentido, não de mentira, né? Mas no sentido de que, como se fosse um filme. Você está lendo ali, você vai fazendo o trabalho de imaginação e vai vendo ali o drama, né? Dos personagens e tal. E eu achei bem legal. Aí bastante coisa ficou assim, né, gravado na minha memória, porque sempre a gente está voltando lá. É, sei lá, pelo menos todo ano, nas leituras da missa, a gente volta lá, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Adão e Eva, está voltando lá. E eu comecei por lá. É, e eu lembro também que eu lia muito, como eu frequentei muitas igrejas protestantes, então eles tinham muito essa questão do fim dos tempos, né, Jesus está voltando e tal. Então, eu li bastante Apocalipse. Eu acho que Apocalipse foi o livro que eu mais li assim, da Bíblia.
devo ter lido umas 5 vezes, eu acho. Se não foi mais. É, por conta do... Mas essa, vamos dizer assim, né, essa questão é, que os protestantes falavam, ah, enfim, Jesus está voltando, todas essas coisas. Ah, vamos ver como é que vai ser quando Jesus voltar, né? Aí eu comecei a ler e tal, e bastante, tem bastante figura, né? Tem bastante alegoria, né? E aí quando a gente vai entrar nessa questão dos sentidos das Sagradas Escrituras, né? Porque muita gente lê a Bíblia errado, principalmente os protestantes lê a Bíblia muito errado, e não entende, né? O livro do Apocalipse, dentro daqueles modos, né? A gente sabe. Eu percebi que hoje eu percebo, né, na verdade, depois que eu aprendi esses modos aí, né, do sentido, né, graças ao catecismo, eu percebi que eles tinham um sentido histórico, né, com o livro do Apocalipse, sendo que tem muito mais alegoria do que realmente história ali, né, o sentido histórico de história, né, da história, a matéria histórica. Eles liam muito no sentido histórico. Então, por exemplo, se a gente fosse ler no sentido histórico, a gente vai falar, meu Deus, a gente olha, sei lá, para a realidade e fala, meu Deus, Jesus está voltando, né? Porque tem guerra, aí tem essa pandemia, tem isso aqui, meu Deus, Jesus está com o pé na terra. Só que se a gente for para a história, vê que tudo isso já aconteceu. Já aconteceram guerras, aconteceram terremotos, Várias chuvas, vezes, né? exatamente, várias vezes. Não foi só uma vez, foi várias vezes. E aí tudo ali tem um símbolo também, para compreender ali, por exemplo, tem o Scott Hahn, que ele era protestante e converteu ao catolicismo. Ele leu também, ele é doutor, sei lá, ele tem algum doutor, né? É, Em, doutor, isso. e o livro ali que ele mais estudou, vamos dizer assim, não sei a palavra que fala, né? O que mais estudou foi o Apocalipse. E no Apocalipse o que ele vê é a Santa Missa. Então, tipo, algumas pessoas, quando leem o sentido histórico, veem que tudo que está acontecendo é sinal do fim do tempo, né? E aí também, né, como o Padre Paulo fala, usa para fazer um terrorismo espiritual, falando que Jesus está voltando, vai se converter, a gente tem que se converter, tudo, né? Óbvio, né? Jesus está voltando, é que nem o nosso pároco falava, né? Se Jesus não vem, eu vou um dia. Então, de alguma forma, cada dia eu me aproximo mais da vinda de Cristo, porque se ele não vem, eu estou indo na direção, porque todo mundo vai morrer. Então, alguns protestantes lendo a Bíblia, o Apocalipse vem quase que uma espécie de desespero mesmo. Parece que não tem nem esperança, porque a vinda de Cristo é uma esperança. É mais desespero do que esperança. E o Fortão, lendo, né, também um protestante, né, mas na época ele era. Ele lendo, ele viu a Santa Missa. Ele, não, opa, como assim ele viu a Santa Missa? Falando do Apocalipse. Como assim? Não estou entendendo. E aí vai muito essa questão da compreensão. Né? E aí é engraçado porque ele bate isso também com a compreensão na igreja. E a igreja também fala, não, realmente, tem símbolos que estão no Apocalipse ali, alegoria. São alguns símbolos da Santa Missa. Então, enfim, tem tudo que tem ali no Apocalipse, passagem, é também a Santa Missa. E como que ele chegou, né? Compreensão. Ele soube enxergar esses sinais aí, né? Uhum. E eu lembro que lá no livro dele, O Banquete do Cordeiro, tem uma parte que ele fala assim que ele foi para missa e quando ele notou que ele olhou para um lado, tinha um turíbulo e aquilo estava no Apocalipse. Que ele olhou pro altar, tinha não sei o que lá e aquilo estava no Apocalipse. Que ele olhou para Nossa Senhora e ele viu que Nossa Senhora também estava no Apocalipse. E todos esses pequenos símbolos, né, pequenos detalhes que ele por tanto ter estudado o livro, tinha na mente fresco aquilo que ele olhava, batia o olho, e ele, poxa, isso aqui existe, isso aqui é bíblico, né? E é o que a gente menos sabe, às vezes, é que a missa ela é realmente bíblica, né? O pessoal fala, ah, mas onde está a missa? E a gente costuma responder, ah, tá lá no a instituição da Eucaristia. Mas não é só lá, né? Tem mais partes da Bíblia ali que tem os aspectos mesmo litúrgicos
que existem nela. E aí a gente precisa, é claro, o Scott Hahn, ele levou muito tempo para aprender isso. A gente pode levar muito tempo por ser cabeça dura, ou a gente pode se abrir para entender melhor, né? Sim, verdade. Uma passagem também que ele fala, o texto do Cordeiro, e que no Apocalipse, no Apocalipse, do Apocalipse, quando eu li, eu fiquei assim, sei lá, maravilhado. Assim. Foi bem legal saber disso. Fala assim que embaixo do altar onde o Cordeiro estava, estavam as almas dos justos, né? Dos justos no sentido, vamos dizer assim, por exemplo, de hoje dos santos, das almas santas. E aí eles imploravam ali, e tipo, estava embaixo do altar, né? Eles imploravam a Deus que fez sua justiça. E é muito engraçado porque em algumas igrejas, na igreja da Sé, por exemplo, tem a cripta que é embaixo do altar. O altar, aliás, é embaixo do presbitério, e fica o altar. E aí muito legal essa comparação. Em Apocalipse, as almas dos justos estavam embaixo do altar, onde estava o Cordeiro. Né? E aí o nosso altar também, né? Onde o Cordeiro de Deus ele é imolado ali. Acontece a transubstanciação. E aí embaixo, em algumas igrejas, é enterrado ali os bispos, os padres e tal. E eu falava, caramba, quando eu li Apocalipse, eu não sabia disso. Né? Os santos, alguns bispos, né, eram enterrados embaixo do altar em algumas igrejas. Eu não sabia disso. E aí quando eu fui na Sé, né, que eu fui visitar a cripta lá embaixo, tal, aí eu falei, o que é a cripta? Aí a moça começou a explicar. Aí já veio, que nem no Scott, você falou do Scott Hanna, que tinha negócio nas imagens, já veio na hora, falando, que legal, cara, foi Apocalipse também, nossa, que legal. Né? E, tipo, todos esses símbolos, né, todas essas imagens, tem, né, na nossa igreja, na igreja católica, na Santa Missa especial, que é vamos dizer assim, o cume da nossa espiritualidade, né? É onde ali a gente tem, por isso que é comunhão, por isso que a comunhão do homem, né, da humanidade, com o próprio Cristo, o próprio Deus, né, encarnado. E aí tem Gênesis também, fala de lá de Zedeque, lá do Êxodo, eu acho, não sei se é Êxodo ou Gênesis, né? Do maná, né, que desceu do céu, que alimentou lá os hebreus, bastante tempo. Enfim, tem vários símbolos assim, e que nem você falou, a gente pode, como o Scott Hahn, por exemplo, ele era cabeçador no sentido que ele não era católico, então para ele tipo, era uma espécie de estudo nem científico, como é que é o nome? Um estudo literário, sei lá, era um estudo para ele, na verdade. Talvez não fosse nem para aumentar a fé dele, ele queria saber mais sobre o Apocalipse. E aí ele começou a ver as mesmas imagens na Santa Missa. E, e aí foi, acho que foi uma das coisas da conversa dele. Mas é isso, né? Por onde começar então, a leitura? O que você acha, gente? Por onde começar a leitura? Por onde, Científica? por onde É, começar? Com qual livro você fala, assim? isso, o quais livros, talvez. Ó, eu tenho uma ideia que ela é o seguinte. Existem várias formas, né, de começar a leitura da Bíblia. Várias mesmo. Você pode começar de Gênesis e ler até Apocalipse, ou você pode ler primeiro os Evangelhos, depois as cartas de Paulo e depois ir lá para o Antigo Testamento. Por quê? No Evangelho, tanto no Evangelho quanto nas cartas de Paulo, a gente encontra muitas coisas que são bem parecidas na forma de falar e escrever. Por exemplo, Cristo está no meio da multidão e de repente ele fala alguma palavra do Antigo Testamento. Ele cumpre alguma promessa de algum profeta. A gente se lê do Antigo Testamento
talvez a gente não pegue que Cristo está fazendo aquela, cumprindo aquela profecia. Mas se de repente a gente lê Cristo falando alguma coisa, ou Paulo mencionando alguma coisa, sei lá, Paulo mencionando Gênesis, ou Paulo mencionando alguma passagem ali de algum profeta, ou até mesmo a própria vida do Cristo como servo sofredor, né? Na questão da paixão dele. Se a gente entender aquilo agora, no Evangelho, nas cartas de Paulo, e depois for lá para o Antigo Testamento fazer a leitura do Antigo Testamento, a gente consegue fazer uma ligação, uma boa ligação. Se a gente lê o Antigo Testamento e depois partir para o Evangelho, tem uma distância muito grande entre esses livros, né? E talvez a gente não consiga fazer essa ligação, porque a gente está com novas experiências de leitura e a gente talvez não lembre aquilo que estava no Evangelho. Então, acho que se absorver bem o Evangelho primeiro, a gente consegue ler o restante de uma forma melhor. Que é justamente uma das coisas que eu sempre perguntava, né, pro seminarista que vinha na paróquia, como que lê a Bíblia? No sentido de por onde começa, porque são tantos livros, né? É tão grande, são folhas, folhas finas, letras pequenas e o livro é gigantesco. Por onde eu começo? E Não essa, tem acho que imagem, não tem imagem, não né? tem imagem para ilustrar, né? É. Mas dizem que todo bom livro, e daí o pessoal que gosta de literatura mais épica, né? Mais literatura de época também, ele fala que todo bom livro sempre começa com um mapa. E a Bíblia, ela começa com um mapa. Deixa eu pegar aqui. O, porque a gente tem uma coisa interessante também nos modos de leitura, que é justamente o uso dos mapas, né? Então, ó, Hum, a gente tem o mapa da Palestina, tem o mapa do antigo Jerusalém, e tem os mapas dos trechos que Paulo percorreu, né, para fazer evangelização. E tudo isso também são ferramentas que a gente pode utilizar para a leitura da Bíblia. Aí já é uma coisa um pouco mais avançada, né? Mas você acha que para a leitura, assim, de início, Evangelho, cartas de Paulo, e depois vai para o Antigo Testamento fazer leitura. Eu também li a Bíblia já seguindo a teologia da aliança, né? Que é uma teologia que o Scott Hahn também utiliza, mas não só ele, tem um outro professor também americano, que é o Kevis, e o Papa Bento XVI falou algumas vezes sobre a teologia da aliança, que é justamente ler a Bíblia é, com a perspectiva da história da salvação. Então, como foi a história da salvação ali no Gênesis e Êxodo, aí tem alguns trechos que são importantes depois, vai ler um pouco de Samuel, vai ler um pouco de Juízes, vai ler Crônicas, vai ler Esdras, e depois passa lá para os evangelhos para ver qual foi toda essa linha histórica até chegar à paixão de Cristo. Pulando ali algumas coisas, tipo pulando os salmos, pulando algum capítulo bíblico que não tem menção à história da salvação, né? Que não é propriamente a respeito da história da salvação, e também é uma forma de ler a Bíblia. É um pouco mais trabalhosa porque precisa ser muito organizado mesmo. Mas é uma boa história para se ler a Bíblia também, é seguindo a própria história da salvação que Deus planejou pra gente, né? bom, legal. Então, eu também recomendo fazer isso, né? Tipo, de ler os evangelhos, primeiro as cartas de São Paulo. Tem muita referência, né? No Antigo Testamento. E muitas vezes você... Eu lembro que quando eu estava... Acho que eu li... Estava lendo Gênesis. Foi da última vez assim que eu li, né? Gênesis. E aí eu estava lendo o livro... Na verdade, eu estava escutando. Eu estava escutando o livro de Lucas, de São Lucas. E aí depois tinha o Ato dos Apóstolos. Acho que o livro de São Lucas é o último, né? Dos Evangelhos. Sim, Não lembro agora. É o é, último, né? É Lucas isso. É Lucas, né? Aí depois já veio o Ato dos Apóstolos. Uhum. Acho que foi isso. Aí eu tava lendo, tava escutando, aliás, né? Com o narrador, enfim.
E aí depois veio pro Atos dos Apóstolos. E aí eu lembro que eu estava lendo Gênesis, né? Lendo, tipo, eu não tava lendo. E aí tinha uma coisa lá, eu acho que era na morte de Estevão, né? Estevão é apedrejado e tal, lá e morre. E antes dele morrer, ele faz um discurso ali muito, muito lindo. E aí ele vai contando, cara, basicamente toda a história da salvação, tá? Aí vai fala de Abraão, ele fala do tribo de Israel, tá? E aquilo ali, para mim, ficou muito. Eu sabia do que ele estava falando, sabe? Eu sabia quando ele fala de José, fala de Josué, fala de Moisés, enfim, ele vai falando ali dos personagens, e eu sabia o que ele estava falando. Então, aquela leitura, quando eu escutei aquilo, foi muito enriquecedor, porque você sabe, você percebe ali que Santo Estevão, quando ele morre ali por Cristo, ele não está morrendo apenas é, ele não está morrendo apenas sei lá, por vontade própria. Ele sabe por que ele está morrendo, sabe? Ele sabe tudo aquilo que, tanto que o discurso dele é muito bonito o discurso dele antes dele ser apedrejado. Aí São Paulo está lá, né? Saulo aí está lá, está vendo a morte dele. E ele vai fazendo aquele discurso, vai fazendo, e aí fala, chegou Jesus Cristo. Caramba, tudo ali foi, foi feito para chegar naquele ápice ali. Foi a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. E aí você entende aquilo ali, cara, eu lembro que na época assim, eu fiquei, meu Deus, tipo, que lindo essa história da salvação. É, tudo isso que aconteceu e tal, depois você pode pegar lá, né, se você está assistindo lá, você tem a Bíblia aí também, leia lá, eu não lembro o capítulo que é, deve ser o capítulo 3, 4, do Atos dos Apóstolos, não lembro mesmo. É, e assim, é, aquilo que você falou, né, que é a teologia da aliança, que vai contando a história da salvação, uma espécie de história linear, então, é isso, né? Ou até cronológica, um pouco, falando da história da salvação e sempre combinando, tendo como chave, ali, como sempre, né, o próprio Cristo. É, e aí, tipo, quando você falava isso, eu lembrava dessa passagem de Santo Estevão. É muito bonito mesmo. Nossa, lindo. É lindo o discurso dele. E ele faz exatamente isso, esse arco aí na história aí, fala aí, combina. E é muito mais, tão bonito quando ele tá morrendo ali, né? A vida tá deixando ali o corpo dele. Ele olha para o céu e vê nosso Jesus Cristo, o céu aberto, e vê nosso Jesus Cristo esperando por ele. Eu falo, caramba, que demais. Muito bonito. Não consigo nem explicar aqui. Tão bom. Então é isso, né? Então, a primeira dificuldade é não ter a Bíblia, então é só a gente comprar. E é a CNBB, né? Ou tiver algum aplicativo aí é, na Play Store ou na Apple Store. Ou na internet aí. Então. E a segunda é por onde começar. Então, pelos evangelhos, né? Acho que o evangelho de São Mateus ali, né? Mesmo, começando por lá. Né? E aí lê na sequência, tá ali. E aí depois a carta de São Paulo, que tem muito ensinamento. O legal é que tem a história ali, né? Desses personagens, também tem muito ensinamento. Principalmente de São Paulo e dos outros também apóstolos. Ali é como se fosse sei lá, um passo a passo ali para como é que ser mais católico, né? A de São Pedro ali, Chaves, também ajuda muito. Mas a de São Paulo acho que já tem muito ensinamento. É, então, aí o terceiro aqui, né, que eu coloquei, na verdade, eu tô olhando aqui, né, bem, tô colocando no link. Tem o tempo, né, a gente não tem tempo de ler, e eu coloquei junto disso a vontade. Que a vontade seria, na verdade, a preguiça mesmo, falta de vontade de ler, mas a preguiça para ler. E esses dois, essas duas dificuldades, elas estão muito relacionadas à nossa a, a primeira tempo, né, no sentido da desorganização do nosso tempo, a má distribuição, e a vontade aí, seria a preguiça, aí
realmente, né? Eu lembro que eu tinha muita preguiça de, de ler, né, de rezar. E aí bom, é complicado, né? Você sair, eu não lembro como que eu saí assim, da parede de preguiça e comecei a ler. Mas acho que é muito, eu lembro que eu rezava muito, né? Pedindo para Deus ele me libertar dessa faceta espiritual, né? Que era principalmente preguiça espiritual. E outras coisas tinha que fazer de boa. Pedir para Deus me libertar e também acho que tem um porquê, sabe? É, por exemplo, claro, o porquê que tem que ler a Bíblia é a gente querer se encontrar com Cristo, através da sua palavra, fazer aquele método lá na missão do ITA, missão do Inácio, né, que você falou, né? Onde, é, você faz a leitura, né? Aí você vai imaginando a cena, imaginando que você está lá, Jesus está falando com você, fazendo todo esse caminho aí, passo a passo. Né? Mas também tem a outra questão, assim, que para mim, assim, foi a questão mais de ajudar, sabe? Pessoas, eu vou ler, para mim, óbvio, né? Eu preciso também crescer, mas também que eu preciso ajudar as outras pessoas também que têm dificuldade nisso. Então, tipo, no sentido da vontade, foi isso que aconteceu. E no sentido do tempo, né, eu percebi que, mano, tanto tempo pra caramba, dá pra fazer muita coisa. Então, eu fui só organizando meu tempo, né? Deixei de ver rede social, deixei de ver séries, por exemplo, filme. E aí eu fui focando no estudo, nas leituras. Leitura. Ano passado eu li a gente fez lá, né, no grupo do Telegram, da leitura da Carta dos Efésios. Eu lembro que eu li também, ano passado, toda a Carta dos Efésios. Foi muito bom, na verdade, é bem curtinho, tá? Mas eu acho que eu li em 2 dias, acho, 2, 3 dias, né? Foi mais ou menos isso. Mas porque, tipo, me dispôs a ler. Eu acho que a questão do tempo é isso, tipo, a gente saber administrar nosso tempo. E a questão da vontade, da preguiça também, tem que ver que pode ser uma coisa espiritual, né? Assim, sei lá, não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é falta de vergonha mesmo. A gente começar a pegar a Bíblia lá e começar a ler. Ou ir lá no YouTube, lá pegar um guia diário, a escutar, aliás. Eu acho que você tem, mano, ou você tinha alguma dificuldade nisso, Eu sei lá, da tinha, vontade. tinha dificuldade, sim. Eu acho que vontade também, no começo, faltava bastante, né? Porque a gente não consegue separar o que é importante ou não, né? Quando a gente começa a, a ir mais para a igreja, a querer ter mais contato com as coisas de Deus. Então a gente fica sem saber por onde começar também no geral, né? Tipo, eu tô indo para a igreja. Tipo, será que só basta isso? O que que eu preciso fazer lá? O que que eu tenho que fazer em casa depois? O que que eu preciso estudar? Então tinha dificuldade na questão de querer pegar a Bíblia e ler loucamente e até me cansar. Só que esse até cansar, ele é um problema muito grande, né? Também não adianta a gente pegar e ler corridão se a gente não tem um método de leitura mesmo, ou talvez uma clareza nas ideias do que a gente está fazendo. É comprovado assim que qualquer coisa que você leia, ou até mesmo aulas, né? Se passa de 50 minutos, a partir do minuto 51, você já começa a prestar menos atenção. Porque seu corpo já fica cansado, porque você começa a se distrair mais, porque você começa a, a ficar exausto mesmo. Então, se de repente você lê, que foi o que eu não fiz, mas que hoje eu faço, se você lê, dá uma pausa, depois volta a ler novamente, já ajuda muito mais do que você ler por 1 hora sem parar.
E isso eu uso tipo, na faculdade, eu uso no próprio trabalho. Não adianta eu ficar lá trabalhando e tentando fazer um monte de coisa, se eu não parar para respirar. Que aí esse respiro que a gente dá, sei lá, uma pausa de 5 minutos, seja no trabalho, seja no estudo, quando a gente volta do zero para continuar, né? Então a dificuldade que eu tinha era isso, era de querer fazer uma leitura corrida até, sei lá, vou dormir às 11 da noite. Aí eu começo a ler às 10 e vou parar às 11. Acho que também não é assim, porque aí se a gente for estudar, for ler a Bíblia deitado na cama, a gente vai dormir com ela na nossa cara, né? Vai cair na cara. Vai ter. O... Acontece com o celular, né? Você tá com o celular assim e tal, aí você tá com sono e o celular cai na cara. E também precisa ter modos, né, para ler. De repente, em uma posição confortável, sentado, sei lá, 20 minutos no dia. Meu, tá ótimo. Melhor do que zero. Melhor do Até que cronometrado, né? sim, melhor do que 1, 2 horas sem saber o que tá fazendo. Se você pegar 20 minutos sabendo o que que você está lendo e fazendo, é melhor do que passar um longo período aí lendo sem ter noção do que está acontecendo, né? E é estar presente mesmo, né, na leitura. Aquele método que Santo Inácio de Loyola propõe, ele é um método utilizado muito em retiros, né? Principalmente em retiros dos exercícios espirituais dele. É justamente, você pega um trecho bíblico e imagina Jesus lá com a mulher no poço. Você vai tentar entrar naquela história e tentar é, sentir o cheiro de como era ao redor, tentar tocar o chão, imaginar que você está tocando aquele chão, tentar enxergar alguma coisa na sua frente, imaginar que é Jesus, que é a mulher ali no poço, tentar enxergar um poço. Isso tudo começa um modo meditativo, já para contemplativo, e é um trecho bíblico de, sei lá, 3, 4 versículos que você vai passar minutos e minutos ali para refletir sobre isso. Mas aí já é mais avançado. A princípio, para a gente entender pelo menos a história bíblica, né, a história dos fatos ali, eu acho que 20 minutos por dia também, meia hora, não passando de 40 minutos, acho que já é o ideal. A gente refletir, todo mundo que estudou, que esteve em algum instante numa escola, sabe que tem uma aula lá, a primeira aula tem 45 a 50 minutos, aí durante essa troca de professor passam 5 minutos para a próxima aula. E na outra aula depois também. Você tem até um intervalo maior, né, no caso. Que aí seria um intervalo de meia hora a 1 hora para depois voltar para outra aula, que tem mais 45 minutos, depois tem uma pausa para a troca do professor. E essa pausa ela é totalmente estratégica, justamente para o aluno é, dar aquela, ele, Inspirando. dar aquela respirada. E a segunda pausa, que é o recreio, que é o intervalo mesmo, ela é maior justamente por isso também, para você ir lá se alimentar, para você voltar com energia e continuar o seu estudo. E com a Bíblia em casa também não seria diferente. A gente precisa, de fato, estar pronto para ler e entender, né? Só que se a gente estiver cansado, a gente não vai ler e entender, vai ser bem mais difícil. A dificuldade que eu tinha era essa, de querer atropelar o tempo das coisas e hoje, graças a Deus, não tenho mais. Hoje é bem mais tranquilo fazer a leitura. E é prática, né? E é tentativa, erro e prática e tentativa até se adaptar. Não, tem essas questões do hábito, né? Sei lá, dizem que para você adquirir um hábito novo, você precisa repetir ele, sei lá, de 20 a 30 vezes, por exemplo. Então você pega aí, ó, por exemplo, 40, tem 47 dias, sei lá, total, né? 40 dias, vai. Mano, pega aí, ó, hoje é terça-feira. Começa hoje esse hábito. Vou ler Mateus, São Mateus. Tem, acho que 24 capítulos, Mateus é 27. Mas pega aí um capítulo por dia, por exemplo.
Então, você vai ler durante 27 dias, por exemplo, dentro da quaresma. Ah, ler esses dias que você for lendo, você vai adquirindo esse hábito aí. E vai chegar um dia que você vai, vou ler de novo, e você não vai sentir pesado. Então, você vai agendar, vai começar a colocar aí no seu dia, né? Colocar ele na agenda e tal, até que você vai ali tentando encaixar ele ao ponto de você conseguir. Né? É toda questão de hábito mesmo. E aí, levando essas recomendações que deu, tempo lá, né? Sei lá, 15, 20 minutos cronometrado. Coloca lá no celular, desliga o celular, coloca no modo avião e coloca lá 25 minutos, né? Sei lá, 20, 30 minutos, tá? Para despertar. Vai lendo ali, né? Esteja presente ali, e aí quando der, para. Para de ler, marca ali onde você parou e tal. E aí o outro, né, que é o método de São Santo Inácio, ele é muito parecido com que as novas comunidades, por exemplo, a Eucaristia, eles falam de Lectio Divina, que é essa leitura meditativa e oracional. Meditativa, é, contemplativa e oracional. Eu estou lendo o livro do Provérbios agora, e eu faço exatamente o didascálico com o Hugo de São Victor falando de didascálico, que é os degraus lá. Então, a primeira leitura, depois a meditação, depois a oração, e aí pedindo graça para a gente colocar o que foi lido ali, foi meditado, né, ruminado, e em prática, né, em ação. Né? Como é um livro mais voltado para questão morais, no sentido de convivência, formação de caráter e tal, é preciso ali, né, pedir a graça. Porque tem coisas ali que a gente olha e fala, meu, eu faço isso aqui, esse pecado que ele está falando, eu faço. Então, como é que eu faço para me livrar desse pecado que ele está falando? Então, eu preciso pedir a graça. Eu faço, estou fazendo esse tipo, exatamente seguindo esses degraus. Faço a leitura, entendo o que está falando, que o autor está falando ali, né? E aí entra dentro do módulo lá, que vai falar talvez amanhã, né? Que é entendimento moral, que é um livro mais moral do que o modo dele foi escrito, vamos dizer assim, para ser entendido no sentido moral, né? No sentido, também um pouco no sentido histórico, e um pouco no alegórico, mas é principalmente moral, porque tem muita instrução. E aí eu vou pedindo aí a graça para Deus para poder praticar. E aí dentro desses 5 degraus que o São Vitor fala, eu consigo alcançar, fazer os 4 primeiro. E aí o quinto, que é o contemplativo, pelo fato de ser um pouco mais moral, é, ele, eu acho que eu até não consigo fazer, né? Mas não por conta da leitura. Talvez um pouco da leitura, porque é uma coisa mais moral, eu consigo contemplar. Mas eu consigo passar para a parte 4 ali, que é a ação. Então, eu vou até ali, leio, medito, rezo, pedindo a graça para Deus, e aí vou lá e tento colocar todos aqueles ensinamentos na prática no meu dia a dia. Convivo com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor. E aí, tudo isso a gente vai abordar aqui, né? A gente vai tentar fazer, né, de uma leitura aqui. Aliás, primeiro a gente vai explicar os sentidos da Sagrada Escritura, esses modos que eu falei, e a gente vai pegar um capítulo aí, sei lá, um versículo para fazer essa leitura aí também, para você entender e também já colocar em prática aí na sua casa, tá bom? Deixa eu ver qual que é o outro. E o outro, o último, assim, né, que é o pessoal que tem mais falado, e já tá acabando, tá? Tem bastante tempo já de live, agora que eu pensei agora que eu... É que o assunto é tão legal, né, que a gente vai falando, que é o entendimento, né? Então, a primeira dificuldade é não ter lido, a segunda dificuldade é por onde começar, a terceira é o tempo e a vontade, né? É o tempo que a gente vai ajustando aí, a gente precisa ter essa vontade de querer ler, né? E aí, como o Andy disse ontem, né? Por que ler a Bíblia? Bom, primeiro porque todos os santos foram santos, né? E a gente conhece hoje ali como um exemplo de vida, de caráter, de personalidade, um
um exemplo de outro Cristo, todos eles leram a Bíblia. E não tinham toda essa facilidade que tem hoje. Por exemplo, tem aplicativo, tem podcast, você pode escutar a Bíblia, tem vídeos no YouTube, alguém lendo a Bíblia lá, tem homilias diárias, tem todas essas facilidades. Eles não tinham. Precisavam ir na missa, às vezes eles nem liam, eles apenas escutavam, né, aquilo que ficavam ruminando, né, ali ficava na memória e eles levavam para ficavam meditando aquela passagem que eles tinham escutado, nem lido no resto do dia. Então, a gente hoje tem mais facilidade que eles, por exemplo. E aí, o outro aqui, o último, que é o entendimento, né? E aí, o entendimento, eu acho que a gente precisa fazer uma live só falando do entendimento, né? Porque a gente precisa falar sobre os modos lá, modos da Bíblia, os sentidos, né? O catecismo fala dos sentidos da Escritura, para que a gente possa entender, né? E sempre lembrando, eu sempre falo isso. Se você não está lendo, não entendeu, pergunta para o seu pároco, padre onde você conhece, né? Sei lá, talvez você joga no YouTube lá, sempre procura ou o professor Felipe aqui, ou o Padre Paulo Ricardo, ou esse pessoal aí, né, que a gente sabe que estudam, né? Tem um conhecimento assim mais, talvez um pouco mais avançado sobre as Sagradas Escrituras que pode dar ali a resposta. Mas eu recomendo que procure seu pároco, né? Não tenta interpretar da sua cabeça, eu acho que só vai correr em erro. Talvez, não sei, de repente acerte, mas não é confiável. Sempre procure um padre, né, ali ou é mais um padre, eu te recomendo mais um padre, né? Procura um padre que vai te ajudar aí, tá, nesse entendimento. Mas a gente vai trazer também sobre o sentido da Sagrada Escritura para que você leia, né? Tente, use esses sentidos, esses modos, tente entender. Se você não entendeu, mesmo usando esses modos e tal, novamente, procura o padre. Não queira interpretar aquilo sozinho. Porque lembra, outra coisa, a Bíblia, ela não é um livro comum. Ela não é um livro, ela não é um livro de receita que você vai fazer, fazer bolo, sei lá. Ela não é um romance que vai contar uma história ali, um sentimento, sabe? Não é isso. A Bíblia não, você não vai ler a Bíblia para buscar um arrepiozinho, ou até uma emoçãozinha. Não é assim. Não é assim que funciona. E também ela não vai te dar a resposta que você quer. Por exemplo, estou lá, estou passando por uma dificuldade. Vou lá, vou pegar a Bíblia, vou abrir assim, vou falando comigo. Vou abrir, vou falando aqui. Não é assim também que funciona. Né? Isso, na verdade, eu acho que pode ser considerado um pecado, né, fazendo isso. Está usando a Bíblia como uma espécie de adivinhação. É, então não é assim, né? Precisa entender a Bíblia, né? Conforme o Espírito que a inspirou, né? Foi o Espírito Santo. Então aí também tem a questão da oração, tem o Espírito Santo, né? E aí o Espírito Santo também iluminou a igreja, iluminou os padres, teólogos, os doutores da igreja, para nos trazer esses sentidos que as Sagradas Escrituras foram escritas. Né? E esses modos aí que a gente vai passar. Não é uma coisa que a gente criou, né? Que eu e o Andy criamos, é uma coisa que que a igreja ensina. Lá no catecismo, no começo do catecismo, fala. A gente vai trazer o que o catecismo nos traz para te ajudar aí na leitura das Sagradas Escrituras, né? No entendimento. Então, a outra dificuldade, né? Eu acho que deve ter mais uma aí, dificuldade, mas o que eu lembro que o pessoal foi colocando não é. Era o tempo, a vontade, né? O sentido da preguiça, né? O entendimento, né? A gente vai falar numa próxima live, que é, a gente precisa trazer esses modos aí, ficar mais claro. Aí, não ter a Bíblia, colocaram lá. E por onde começar? Eu acho que essa live ela respondeu aí bastante essas perguntas. E a gente vai fazer uma live falando sobre o entendimento.
Então é isso, né? Acho que é, deixo aqui minhas considerações finais. É isso, a gente precisa começar a ler a Bíblia, independente se a gente não está entendendo ou não. Mas aquelas imagens vão ficar na nossa memória. E a gente, quando a gente vai passar por alguma dificuldade, alguma coisa, a gente vai trazer para a imaginação, na nossa memória, e vai nos ajudar. E se tiver alguma dificuldade de entendimento, procura um padre. E preste atenção na homilia. Volte a frequentar a missa, se você parou por conta dessa pandemia, volte a participar da missa. Muito importante. Além de você receber o sacramento, estar ali na comunidade, você também ainda tem esse entendimento. O padre ali explicando o significado do Evangelho. E é isso, né? Te convida a estar conosco todos os dias aqui também, 6 horas da manhã. Né? A gente começa às 6 horas, né? Então tira esse tempinho aí para estar conosco e aprender um pouquinho mais sobre a Sagrada. E você também que permaneceu até o fim, né, do vídeo, né? Vídeo gravado aqui. Também te convido, né? Se você não tem disponibilidade para estar conosco às 6 horas da manhã, todos os dias aqui a gente está fazendo as lives, vem aqui no GTV, para você entender um pouco melhor, um pouco mais da Bíblia e aprender um pouco mais sobre a nossa fé católica. E essas são as minhas considerações. Aí, se você quiser encerrar, Andy, aí fica à vontade. Não, beleza, agradecer a todo mundo que ficou também. Nos vemos amanhã, às 6 horas, 6:01, nós estamos aqui novamente para continuar esse assunto. Assunto bíblico bem interessante e importante para a nossa vida mesmo. E hoje, à noite, 6 horas da tarde, tem o Santo Terço, se você quiser participar, pedir oração, esteja também às 6 da tarde, que os irmãos estarão iniciando o Santo Terço. Nos vemos amanhã e tenham todos um bom dia. Tchau, Andrei. Tchau, Andy. Bom dia a todos.